Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vou vencer pelo sangue derramado lá na cruz. Este sangue tem poder, deve estar glorificado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vou vencer pelo sangue derramado. Esse sangue. Bom dia, bom dia, bom dia. É sobre esse sangue que nós vamos vencer, o sangue derramado lá na cruz. Bom dia, shalom, graça e paz para todos vocês. Ao som de Voz da Verdade, nessa segunda-feira, reta final para o devocional, né? O nome desse louvor chama-se Desafio. Qual que é o seu próximo desafio? Você já venceu alguns e qual que é o próximo? Ou será que você não venceu ainda e qual que é o próximo passo, então, para vencer esse desafio? Nós estamos aqui nessa maratona de 31 dias de provérbios, descobrindo maneiras, dicas, conselhos, descobrindo sabedoria de um dos homens mais inteligentes que houve na Terra, para vencer os nossos desafios. E hoje a gente está aqui com uma mega participação, né? Ele além de tudo, é meu amigo, né? Um irmão que eu ganhei aqui na América. Eu estou muito feliz. Eu vou ver o meu irmão pregando aqui, porque a gente vê mais ao vivo, né? Agora eu estou vendo ele para as nações. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Boa noite para o Japão. Eu quero apresentar para vocês aí o pastor Jesus, né? Jesus é o esposo da pastora Patrícia, para quem já vê todo dia de manhã aí a pastora Patrícia, hoje vocês vão conhecer quando ela fala do negão dela, quando ela fala do amor dela, eis a pessoa aí, né? Bom dia, Jesus. Bom dia, paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Amém. Michele, já tem uma galera dando bom dia. Vamos dar um bom dia para esse povo aí, Michele? Já tá. Tá aí a Lu Costa, já tá com a gente, a Andresa, a Silvana, a Silene, a Janinha, a Dona Ana, mãe, e a Elizabeth, a Andréia tá com a gente também. Tem mais gente, mas tem que dar oi aí, gente. Coloca um oi, uma paz, coloca milagre, coloca um hashtag, coloca dica, pastora Patrícia, que vocês vão... A gente vai vendo, comigo. Né? Bom dia! Pela companhia de vocês aí com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos na reta final, galera. Abre a tua Bíblia lá, Provérbio 28. Anota papel e caneta do ladinho, pra você não perder as dicas. Provérbios 28, 1 diz assim: o ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre sobe ao poder e oprime os pobres. É como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio. Os que observam a lei o repreendem. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro de que as atitudes do perverso, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias, entristece seus pais. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ajunta
para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. 9, Michele. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a Páscoa que vive sempre. Feliz a pessoa. Nós estamos no Natal, eu já estou lá na Páscoa. Perdão. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairão em desgraça. Leão rugindo e urso feroz. É o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. 19, Tati. 19. Uhum. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Amém? Eu tenho uma honra de passar nessa oportunidade agora com meu esposo, esse negão aí, né? Que ele é meu, gente. Moreno, alto, Amém. bonitão, ó. Amor, é com você. Pode ficar à vontade, viu? Deixa Deus te usar. Amém. Você está no mudo. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui participando dessa live com vocês. Gostaria de agradecer a missionária Daniela, pastora Michele, pastora Patrícia, e dizer que vocês estão fazendo um trabalho excepcional para Deus e que o Senhor possa recompensar vocês ricamente com todas as sortes de bênção. E eu tenho achado uma coisa muito interessante, porque cada dia tem vindo uma pessoa diferente nas lives. Um pastor diferente, uma pastora diferente, uma missionária. E é muito legal ver pessoas de diferentes lugares, pessoas de diferentes estados do Brasil, pessoas de Portugal, outros países e pessoas aqui da América. Então eu vejo isso de uma forma tão interessante, porque às vezes, por um lado,
nós estamos separados por causa da pandemia, mas, por outro, virtualmente estamos juntos. E eu também vejo uma coisa muito interessante aí, é que a igreja do Senhor Jesus, ela não está separada, ela está unida. Não tem placa de igreja nos separando, não tem denominação nos separando, porque nós somos um em Cristo Jesus. Tem irmãos da Presbiteriana que passaram por aqui, irmãos da Quadrangular que passaram, ainda vão passar, muitos irmãos da Assembleia de Deus e outras denominações. Então, isso é muito legal, porque a gente não está separado por denominações e nem por placa de igreja, mas nós estamos unidos pelo quê? Pelo sangue do Senhor Jesus. Quando o anjo da morte passou no Egito, ele não respeitou placa de igreja, nem de denominação, nem de raça, nem de tribo, nem de línguas. Mas ele respeitou o quê? O sangue nos umbrais, que representava o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo de Nazaré. Então é o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus que cura e é o sangue de Jesus que nos une. Isso é interessante. E quando a gente começa a estudar Provérbios, esse capítulo 28 de Provérbios é muito interessante. Estudar a palavra de Deus é uma coisa muito gostosa, porque a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Quando a gente começa a estudar a palavra, você começa a entender as coisas de uma forma diferente, seu caminho começa a ficar mais claro. A palavra de Deus, ela é vida, ela traz vida para você. De repente, a pessoa está morta, ela ouve uma live, ouve uma oração, ela ouve um cântico, e aí ela começa a reviver. Ela está andando quase morrendo, de repente ela pensa, não está tudo acabado, porque a palavra de Deus tem esse poder de curar e entrar nas nossas vidas e mudar. O Salmo 119 diz assim, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você tem lâmpada na frente dos teus pés, você não tropeça. Quando você tem luz no seu caminho, você anda pelo caminho certo, você não pega o caminho errado e você também não pega atalho. Você anda no caminho certo, na rota que Deus preparou para você. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem poder de penetrar em lugares onde ninguém penetra. Entre juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Quantas pessoas estão doentes porque tem uma raiz de amargura que ficou agarrada entre a alma e o espírito, nem a própria pessoa consegue discernir o que está acontecendo. Tem gente que acorda de manhã mal-humorada e nem ela sabe explicar o que aconteceu. De repente é uma raiz de amargura que ficou ali, na divisão da alma e do espírito. E só a palavra de Deus pode penetrar naquele lugar e mudar, transformar e curar, porque essa é a palavra de Deus. É a proposta. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta e ela dá vida. Quando você consegue entender o poder da palavra de Deus, fica mais fácil de você entender quem é o nosso Deus. Porque um dos grandes problemas que eu vejo hoje entre o justo e o insensato é que o insensato não consegue entender quem é Deus. O nosso Deus, ele é onipotente. Onipotente significa que ele é o todo-poderoso. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente, que significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isaías 14:12 diz algo bem interessante. Diz assim, que o nosso Deus, ele mediu as águas na concha das suas mãos. Ele tomou a medida dos céus a palmos. Ele recolheu numa medida o pó da terra. Ele calculou o peso da terra. Ele pesou os montes na balança e as colinas no seu prato. Meu Deus, esse é o nosso Deus. Quando você começa a entender quem é Deus e o poder de Deus, a coisa começa a ficar mais fácil. Imagina que Deus mediu os céus a palmos com as suas mãos. Imagina que ele pesou o pó da terra. Ele calculou o peso de todas as coisas. A Bíblia diz que se os pensamentos de Deus, meu Deus, pudessem ser contados, eles excederiam os grãos de areias do mar. Esse é o nosso Deus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de permanecer na igreja, porque não entende quem é Deus, não entende o poder dele e o que ele pode fazer. Gente, o nosso Deus, ele é um ser tão poderoso
que ele pode conversar com todos os anjos do céu ao mesmo tempo. Ele pode conversar com todos os seres humanos ao mesmo tempo. Ele pode conversar com os anjos do céu e com todos os seres humanos ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ele conversa com os anjos e com os seres humanos, ele cuida dos passarinhos e dos peixes do mar. Ele controla todas as coisas. Nosso Deus é tremendo. Ele está com todas as coisas no seu controle. Por acaso, algum de nós já encontrou um passarinho por aí reclamando que está com fome? Ou reclamando que está com frio? Ele se preocupa até com os passarinhos. Você já viu algum peixe reclamando que está com fome ou com frio? Porque Deus ele consegue controlar todas as coisas ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quando você começa a entender essas coisas, fica muito mais fácil você andar no caminho do sábio. Só o sábio pode entender isso. O ímpio não entende essas coisas. O nosso Deus, ele é eterno. Eu converso sempre com meus filhos aqui em casa sobre a eternidade. E muitas das vezes a gente consegue entender que Deus é eterno para frente. Você consegue olhar e falar, Deus não tem fim. Mas eu falo com meus filhos aqui em casa, o nosso Deus ele é tão poderoso que ele é eterno tanto para frente, como ele é eterno para trás. Ele não tem princípio e ele não tem fim. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E às vezes eu falo com meus filhos o seguinte, a gente conversa muito sobre a eternidade, e aí uma forma que eu tenho de fazer eles entender o que é eternidade, e isso fica uma dica para quem quiser anotar, porque é uma coisa simples de explicar, mas muita gente tem dificuldade. Eternidade é simplesmente um dia feliz que nunca tem fim. Para pensar. Um dia feliz, mas esse dia nunca vai acabar. Essa é a proposta que Jesus nos fez quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou para a casa do meu pai e voltarei para buscar-vos, para que onde eu esteja, estejais vós também. É uma promessa que o Senhor nos fez, que um dia ele vai voltar e ele vai nos levar para passar a eternidade com ele. E o que é eternidade? É um dia feliz. Ah, maravilha! Que nunca terá fim. Agora, quando você vai para Provérbios 28, que é o que a gente está estudando nesse dia, eu consigo entender aqui que no Provérbios 28 tem uma briga. Existe uma briga travada aqui entre duas classes de pessoa, que é o justo e o insensato. O justo é aquele que tem sabedoria para entender quem é Deus, entender as coisas de Deus e buscar entender as coisas de Deus. E o insensato é aquele que não entende, não quer entender e recusa o conselho daqueles que entendem e querem ensinar. Então, está claramente aí no versículo, no capítulo 28 de Provérbios, quando você lê ele detalhadamente, você vai ver que tem uma guerra sendo travada aí. Existe uma guerra do conhecimento e da falta de conhecimento. No lado do justo, a gente vê que o justo entende quem é Deus. O justo consegue entender o poder de Deus, consegue entender a proposta de Deus, mas o ímpio não entende. O justo, ele confia no Senhor. Ah, gente, aquele que confia em Deus, ele anda num patamar de vitória o tempo todo. Não tem tempo ruim para aquele que confia em Deus. O barco balança para lá, o barco balança para cá. De repente, as ondas parecem que vão derrubar o seu barco. Mas se Jesus estiver dentro, você confia. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Houve uma situação que os discípulos estavam no barco e as ondas vieram e estava uma tempestade muito grande a ponto de derrubar o barco deles. E todo mundo apavorado. E, de repente, Jesus levanta e acalma a tempestade e eles falaram entre si, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, o Todo-Poderoso. Eu te pergunto hoje, quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Provérbios 28, versículo 1, ele começa dizendo assim, ó, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga,
mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Na minha tradução diz filho do leão, e eu achei muito interessante isso aqui, porque aqui já começa mostrando dois lados. Primeiro tem um lado de que ele foge sem nem ter uma ameaça, ele já está fugindo. Ele é tão medroso que não tem nenhuma ameaça, ele já fugiu. Foi só nenhum grito, só nenhum tapa, e ele já correu. Mas também tem o outro que está confiado como o filho do leão. Ele tem confiança em Deus. Imagina para você ver. Um leão, filho do leão, o leãozinho. Como ele anda na floresta? Ele anda como ele é o cara, porque o pai dele, que é o leão, protege ele. E o nosso leão é Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Todo-Poderoso. Ele anda em volta de Judá e o inimigo não pode tocar no povo de Deus. Nós somos a tribo de Judá. Nós somos o povo de Deus. E Jesus está nos protegendo o tempo todo. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É uma confiança tão grande que pode estourar bomba de um lado, pode estourar bomba do outro, e você não será abalado. Você não é abalado mentalmente, porque a sua mente está em Cristo Jesus. Você entende que o poder está na mão dele, que ele é o Todo-Poderoso e que ele tem um controle de todas as coisas. Eu estava analisando sobre a oração de Abacuque, que está escrita em Abacuque 3,17, e ela começa assim, Abacuque começa dizendo uma coisa interessante. Ele fala assim, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Meu Deus. Aqui diz que é uma oração. Tem gente que diz que isso aqui é um poema, mas eu falo que isso aqui é uma declaração de amor ao Deus vivo. Abacuque está falando que aconteça o que acontecer, a minha confiança está em Deus. Pode acabar com todos os meus planos, pode acabar com todos os meus projetos, pode eu plantar e não conseguir colher, os meus animais podem desaparecer tudo. Eu vou confiar naquele que me fez a proposta da vitória. É naquele que pagou o preço na cruz do Calvário pela minha vida. É aquele que disse está consumado. Quando ele disse está consumado. E a minha confiança está nele. Está no que ele falou. Está na proposta dele. E eu vejo Abacuque declarando essa confiança em forma de uma declaração de amor ao Deus vivo. Muito lindo, muito interessante. E aí eu começo a lembrar de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E, de repente, Jó perdeu tudo da noite para o dia. Perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu a riqueza e perdeu a saúde. E aí, quando Jó estava no estado de calamidade, ele disse assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Meu Deus, eu vejo uma confiança tremenda de Jó no Deus vivo. Ele diz assim, ainda que ele tire a minha vida, ainda que não sobra nada, ainda que eu morra, eu vou acreditar nele, eu vou esperar nele, eu vou confiar nele. E o próprio Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Ele está querendo dizer o seguinte, eu tenho um advogado, eu tenho alguém que cuida da minha causa, eu tenho alguém que cuida da minha situação. Se de repente lá na imigração deu problema, você tem um advogado, confia nele porque ele vai preparar todas as coisas para você. Se de repente você está passando por uma situação na sua saúde, confia nele porque ele é o seu médico. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o juiz dos juízes. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Quando eu penso na confiança que está proposta nesse versículo aqui, eu também lembro de Pedro. A Bíblia diz que Herodes, ele prendeu Tiago e matou Tiago. E Herodes, vendo que aquilo ali surgiu um efeito positivo para ele, ele mandou prender Pedro também.
colocou Pedro na cadeia e Pedro ia morrer. E a Bíblia diz que o julgamento de Pedro seria no outro dia. Pedro estava na cadeia, mas aí lá eu entendi uma coisa, que Pedro orou e foi dormir. Uma confiança tremenda de Pedro em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. Muitas vezes tem gente que não consegue nem dormir por causa de um problema. Às vezes não é uma conta de luz que está atrasada e a pessoa não dorme. Pedro estava para morrer no outro dia, mas ele dormiu, orou, dormiu e confiou em Deus. E de repente, quando ele estava no meio do sono, no meio da confiança, descansando e esperando em Deus, o que acontece? Aparece o anjo do Senhor e liberta Pedro. Então nós temos que confiar em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Agora, no capítulo 28, versículo 5, fala assim: os homens maus não entendem. Não entendem o quê? Não entendem juízo. Mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Quando você busca a Deus, você é um homem sábio, um homem prudente, você começa a adquirir entendimento, que é a proposta do livro de Provérbios e a proposta de Provérbios 28 para aqueles que querem buscar e entender o propósito de Deus, buscar o conhecimento. É o que vocês e nós estamos buscando toda manhã, todas as manhãs. Estamos buscando o quê? Conhecimento de Deus. Para melhorar na presença de Deus, para fazer aquilo que a gente foi chamado, para aconselhar as pessoas, para buscar e para libertar os cativos, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida e através de nós. Verdade. 1 Coríntios 2,14 diz algo muito interessante, diz assim: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, presta atenção, mas o que é espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. O entendimento te dá poder de discernimento, o entendimento te dá poder de discernir situações. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós temos duas propostas. E se você não tiver entendimento, se você não prestar atenção, você entra pelo caminho errado. Você pega a proposta errada. Você toma a decisão errada. Porque Deus, ele faz uma rota para nós como se fosse um GPS. E você, no GPS de Deus, você tem uma hora e um tempo para chegar em um determinado ponto que Deus preparou. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, mas de repente, se você tomar a saída errada, você vai ter que dar uma volta para voltar. O que acontece? O GPS de Deus vai ter que recalcular a sua rota e você vai perder um tempo, vai perder uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Tem gente recalculando a rota em 10 anos e o GPS dele só está falando recalculando, que a mente dele não está entendendo o propósito de Deus. Agora, quando você tem discernimento, você não precisa passar por essa etapa de recalcular, porque você não sai da rota. Você está firme no caminho, naquele que Deus preparou para você. O entendimento de Deus, ele te habilita a você vencer as guerras. Tem muita gente aí que está perdendo guerra por falta de entendimento. Falta de saber falar, falta de saber entrar, falta de saber sair, falta de saber comer do jeito certo. Pessoas que estão ficando doentes porque não comem uma dieta saudável. Isso tudo faz parte da sabedoria, isso tudo faz parte do cardápio do prudente, porque existe então, o cardápio do prudente, mas existe o cardápio do insensato. Eu não quero muito falar sobre o cardápio do insensato hoje. A minha proposta mais hoje é falar sobre o prudente, é aconselhar aquele que está firme na presença de Deus buscando conhecimento. No capítulo 28, versículo 14, diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Bem-aventurado significa feliz. Feliz o quê? O que continuamente teme ao Senhor. O que é o temor? Temor é um sentimento de respeito, de reverência e de submissão a Deus.
Quando você tem respeito a Deus, você tem reverência a Deus e você tem submissão a Deus, isso traz o que para nós? Sabedoria. Isso nos traz sabedoria. Não tem como errar o caminho. O seu objetivo final vai ser adquirir sabedoria e viver o propósito de Deus, aquilo que Ele te chamou para fazer. No Salmo 111, 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quiser ser sábio, tema o Senhor, reverencie a Ele, seja submisso a Ele. Não seja você o seu próprio dono. Pergunte a Ele o que Ele quer que você faça. Às vezes nós tomamos decisões sem perguntar a Deus o que Ele quer que a gente faça, do jeito que Ele quer. Às vezes a gente até pergunta, o que o senhor quer que eu faça? Ah, o senhor quer que eu faça isso? Então tá, vou fazer do meu jeito. E se você quiser ser bem-sucedido, você tem que perguntar a Deus o que Ele quer que você faça e fazer do jeito que Ele quer que você faça. O temor e a reverência ao Senhor traz mudança de vida. Em Gênesis 5, fala uma coisa interessante. Fala sobre um homem chamado Enoque. E lá fala que Enoque andou 300 anos com Deus. Fala que Enoque era amigo de Deus. Era um homem íntegro. E Enoque foi transladado. Chegou um ponto que Deus falou assim: você é tão meu amigo, você está andando tanto na minha presença que eu vou te tirar da terra. E Deus tirou Enoque da terra. Ele foi transladado para o céu. E lendo lá, eu vi que diz que ele andou 300 anos com Deus. Mas quando você lê um pouquinho mais para frente, diz que os anos de Enoque foram 365 anos de Deus. E aí eu consegui ver uma mudança ali. Eu pensei, se ele viveu 300 anos, andou 300 anos com Deus, mas se ele viveu 365 anos, eu posso entender que teve uma parte da vida de Enoque, um ponto que ele mudou de vida. De repente, ele andou 65 anos tomando as decisões do jeito dele, fazendo as coisas do jeito dele. Mas chegou um ponto da vida que ele mudou e resolveu fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Resolveu ser amigo de Deus. De repente, você está ouvindo essa live nessa manhã, eu te convido, seja um amigo de Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Quem sabe você viveu 65 anos até hoje. Esse número pode ser qualquer número, mas o número de Enoque foi 65. Então, você agora vai ter 300 anos para andar com Deus. Hoje pode ser o dia da sua mudança. Hoje pode ser o dia que você mude a sua mentalidade e fala: Deus, a partir de hoje, eu não vou ser mais o mesmo. A partir dessa live que eu caí aqui no Facebook por um acaso, que eu nem conheço esse pessoal, mas eu entendi que hoje é o dia da minha mudança. E hoje eu vou mudar, vou fazer como Enoque fez. Vou mudar e vou andar na tua presença, porque eu sei que daqui uns dias eu vou ser tomado vivo desse lugar. Seremos arrebatados vivos desse lugar, em nome de Jesus. O temor do Senhor, ele traz o quê? Também mudança de mentalidade. Quando você teme a Deus, a sua mente muda, o seu jeito de ver as coisas muda. Romanos 12 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quiser viver uma vida boa, perfeita e agradável, você tem que transformar a sua mente. Você tem que começar a ver as coisas de uma forma diferente. Você tem que ter uma visão baseada nas coisas de Deus. Abacuque falou uma coisa interessante. Abacuque disse assim, ó: escreve a sua visão em tábuas tão grandes que até quem passe correndo de longe possam vê-los. Você tem que ter visão, você tem que entender, tem que ter uma mente transformada. Agora, quando a sua mente é transformada, o que acontece? Você recebe uma identidade. O ímpio não tem identidade, mas o justo tem identidade. A identidade dele é Cristo. Se você, por exemplo, eu fui militar da ativa há vários anos. Como militar da ativa, você recebe uma identidade. Ninguém podia chegar para mim e falar assim: você não é o que você é. Não, eu tenho uma identidade. Quando o diabo vem para você e fala que você não é salvo em Cristo Jesus, você fala assim: eu sou salvo sim, porque ele me comprou com o sangue dele. Quando você tem identidade, ninguém te convence de uma coisa que você não é.
Se você tem identidade, ninguém pode falar que você não pode, porque você pode em Cristo Jesus. Quando você tem identidade, ninguém pode falar que você não vai ser curado, porque você vai ser curado em Cristo Jesus, porque a palavra diz que ele levou sobre si todas as enfermidades. Isso está na sua identidade, você entendeu, então ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu a partir do momento que você tem uma identidade. Aí você me pergunta, o que é uma identidade? Identidade é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. A identidade faz toda a diferença na vida da pessoa. Agora, 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se alguém até hoje não conseguiu entender qual é a sua identidade, fica a dica. Anota aí, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz que você faz parte, você aí que está me ouvindo hoje, que não é por um acaso, faz parte de uma geração eleita. Você foi escolhido por Deus. Você não faz parte do grupo do ímpio e daquele que não tem sabedoria. Você faz parte do grupo do prudente. Você foi eleito. Você faz parte do sacerdócio real. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte de uma nação santa. Existe uma nação que não é santa, mas existe uma nação santa e você faz parte dela. Agora, ele termina falando assim, que você é propriedade exclusiva de Deus. Gente, não tem como você ser uma pessoa normal mais, depois que você entende que você é propriedade de um Deus que eu falei aqui, que tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Um Deus que colocou limite nos mares. O mar, ele é tão forte que ele poderia entrar para dentro da terra e levar cidades, mas Deus falou, mar, você vai só até aqui. Daqui para lá você não pode ir. Deus colocou limite no mar, gente. Esse Deus é o Todo-Poderoso. E você faz parte dele, você é propriedade dele. Ninguém consegue entrar dentro de uma propriedade que tem segurança. E Deus é a nossa segurança. A Bíblia diz também que nós somos embaixadores de Cristo. Agora, presta atenção. O embaixador é uma pessoa que representa um reino. Ele é uma autoridade de um reino. E quando ele é enviado a uma outra terra, ele representa o rei dele. Ele representa o reino dele. E ele vai com todas as honras e poderes do reino dele, certo? Quando você vai em Boston, no consulado brasileiro, e você entra dentro da embaixada lá dentro, você está dentro de um território brasileiro. Lá dentro é Brasil. Quando você vai no Brasil e entra dentro da embaixada americana, lá dentro do Brasil, dentro daquele pedaço de terra, ali já não é mais Brasil. Ali é América. Dentro do consulado americano no Brasil, você não está dentro do Brasil, você está dentro da América, mesmo que seja dentro do Brasil. Aquele pedaço pertence. Nós que somos embaixadores de Deus, onde a gente chega, esse pedaço tem que virar um pedaço do céu. Às vezes eu entro em certos lugares e falo, Deus, a partir desse momento, essa terra, esse local, esse ambiente não é normal. Já não é mais um ambiente da terra, já é um ambiente do céu. E no ambiente do céu, a proteção, a vida. Nós somos embaixadores. Quando a gente entra como embaixador em um lugar, e isso é qualquer lugar, nós temos autoridade do nosso reino. Temos autoridade do reino do nosso Deus, do nosso Pai, do Todo-Poderoso. Autoridade para quê? Para quebrar as armadilhas do mal, para desfazer as mentiras do diabo e para proclamar o reino de Deus, para salvar, para curar, para dar vida, para aconselhar. Essa é o que está dentro do embaixador. Então, se a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus, nós somos e pronto, e fim de papo. A gente só não entende isso se não quiser. Mas se você tomar posse do que a palavra está falando, você não é mais uma pessoa normal. Você não pode ser mais um ímpio. Você passa a ser um justo. Você não pode ser mais um insensato. Você passa a ser uma pessoa sensata. Você não pode ser mais um tolo. Você é um sábio. Agora, descendo para o versículo 26, por causa do tempo,
capítulo 28, versículo 26, diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Aquele que anda sabiamente escapará. E o andar sabiamente, para mim aqui, eu entendo que uma forma de você andar sabiamente é você andar em oração na presença do Senhor Jesus. E aqui fica a dica: não faça nada sem orar. Tudo que você for fazer, faça em oração. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, 12, 13, 14, por aí, minha mãe falava comigo: você quer casar bem? Quer ter uma boa esposa? Vai orar. E eu comecei a orar para Deus me dar essa lindona, que é a pastora Patrícia, com 13 anos. E hoje eu vejo que a oração que eu fiz lá no passado, eu estou colhendo os frutos da oração hoje, nesses dias. Eu já orava pelos meus filhos. Então, fica a dica: ore para tudo que você for fazer. Porque aqui diz que, mas o que anda sabiamente escapará, e Deus vai te dar o livramento. Não faça nada sem orar, porque quando você ora, Deus te dá vitória nas guerras, que tem guerra que você não precisa nem lutar. Você apenas vai orar, entregar na mão de Deus, descansar, e Ele vai te dar a vitória. A oração, ela traz livramentos. E eu sou testemunha de que a oração pode trazer livramento. Eu tenho vários testemunhos de livramento para contar, mas eu lembro de um, especificamente, que quando eu estava para vir para a América, eu juntei um dinheiro para vir com muita dificuldade. Foi difícil, orando, buscando. E eu lembro que minha mãe, eu estava em casa, minha mãe falava assim: meu filho, você quer ir para a América? Vamos orar. 3 horas da manhã, ela ia lá no meu quarto, me chamava: vamos orar, quer ir para lá? Então, vamos orar. E eu lembro que eu ficava orando com minha mãe lá na sala, lá, 40 minutos, 1 hora, pedindo a Deus para abrir as portas. E um dia antes de eu viajar, eu lembro que eu saí da minha casa e fui para a casa da minha mãe, e no outro dia eu ia viajar. E nisso, a gente indo no ônibus, eu estava com minha bolsa, com minhas coisas, meu passaporte e mais ou menos uns $5.000. E quando a gente estava numa BR, indo para a casa da minha mãe, de onde eu morava até a casa da minha mãe, era mais ou menos umas meia hora de ônibus. Uma quadrilha para o ônibus e começa a roubar todo mundo. E eles entraram pela porta da frente, começaram a bater no motorista, bater no trocador e tomar o dinheiro, a bolsa de todas as pessoas. E, de repente, na hora que eu vi aquilo, eu pensei: meu Deus, meu passaporte está aqui, meu dinheiro que eu custei juntar, meus planos, meus projetos estão aqui. Comecei a orar, falei: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu confio no Senhor. O Senhor é o que protege a cidade. Meu pai sempre falava e fala que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E Deus me deu um livramento tão grande naquele dia, que eles não conseguiram chegar onde eu estava. Eles vieram tomando a bolsa de todo mundo, roubando e batendo nas pessoas com violência. E eu lembro que um ainda falou assim: ei, vai lá naquele negão lá, ó, vai lá ver o que está acontecendo lá. Querendo roubar minha bolsa. Mas nisso, quando eles estavam para chegar em mim, um falou: vambora, 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 a polícia está vindo, vambora. E desceram todo mundo e foram embora. E eu tive esse grande livramento. Porque a pessoa que ora, ela recebe livramento de Deus. Segundo as Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus, ele nos ouve, ele perdoa e ele sara a terra. Ele dá livramento. E para mim poder fechar por causa do tempo, eu queria ler o Salmo 46, 9, que diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança e queima os carros do fogo. Queima os carros no fogo. E diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu te digo nessa manhã, fique tranquilo, aquieta o teu coração. Se você está passando por dificuldade, está doente, está passando por guerras, aquieta, porque é ele que queima os carros no fogo, é ele que destrói a força do inimigo, é ele que te dá vitória.
E eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Eita glória, hein? Eita glória. Eu vou pegar um gancho aqui só nesse final, que tem muita coisa, mas... Ô glória, né, Michele? É verdade. Tem um monte, pastor Jesus, você não tem como ver, mas tem gente mandando glória, mandando aleluia, falando amém, tem Amém. Glória a mandando Deus. coração, mandando joia, tem de tudo aqui. Aleluia. Mas esse versículo muito forte dos Salmos que fala aquietai-vos, sossegar, né? Acalma esse coração que eu sou Deus. E você falou uma coisa muito bacana, Jesus, dos animais, que Deus cuida dos animais. E os animais que não têm a nossa inteligência, eles já entenderam isso, que eles têm um Criador e o Criador cuida deles. E o que eu acho mais interessante nos animais, quando eu penso assim no passarinho, por exemplo, o passarinho não acorda hoje falando, segunda-feira, ó céus, ó vida, ó azar. Ou ele também não acorda assim, Verdade. eu não sou um ganso. Ai, que tristeza, eu não sou um ganso. Eu queria ser um ganso. E você não vê a vaca dizendo, ai, meu Deus do céu, ela vem aqui lá me tirar leite Meu de Deus, novo. isso é Jesus, forte. Isso é forte, de gente. novo esse homem pedindo leite para mim, né? Verdade. Eu queria ser um cavalo. Aí você também não vê o cavalo e fala assim, meu Deus do céu, eu queria ser um pato. Porque o pato vai lá nadar agora e eu tenho que... Oh, Jesus! Você não vê essa crise de identidade nos bichos. Você não vê. Ele nasceu para ser pato, ele é pato. Nasceu para ser passarinho, é passarinho. Forte. E ele louva a Deus com aquilo que ele tem. O passarinho canta, o pato tem seu encanto, o ganso tem... Mas todos têm a sua grandeza, a sua importância no sistema. E nós também. Talvez você é só um passarinho, talvez eu sou só um burrinho, mas Deus deu algo para mim e para você que é único. Que é único. E nós não precisamos dessa crise de identidade, né? Mas se você, nessa manhã, tem uma crise de identidade, queria ser quem você não é, ou, pior nos dias de hoje, tem fingido ser quem você não é, está sendo escravo de uma máscara, de um fake news, de posts. Porque todo mundo coloca uma foto da família bonita, eu também vou pôr. Eu não estou falando para você não colocar, mas eu estou falando que tal se a gente praticar a verdade? Que tal se a gente começar dentro de nós, dizendo assim, Deus, na verdade eu quero parecer a pastora Patrícia? Na verdade, não é porque ela é lindona, ela é lindona mesmo. Mas sabe por quê que muitas vezes a gente quer imitar o outro? Porque a gente não está feliz com a gente. E que tal se hoje eu e você der uma boa analisada, como o pastor Jesus falou, porque a palavra vai entrando, sim, vai reconhecendo, e dizendo assim, Senhor, eu quero reconhecer, Jesus, nessa manhã, que tem áreas na minha vida que eu não estou contente. Mais do que sair de um cativeiro, às vezes eu conheço pessoas, já vou passar para a Michele, que o tempo já foi, né? Eu não sei como que está o tempo do pastor Jesus, mas se tiver que sair, a gente entende, porque não tem problema. Mas mais do que reconhecer e sair do cativeiro, eu conheço pessoas que até saíram do cativeiro. Saíram da prisão, saíram ali do álcool, saíram da pornografia, saíram, elas até saíram do adultério, da prostituição, ela até saiu. Só que a marca não saiu dela. Então ela também não consegue. Aquela marca, sabe essa raiz de amargura que o pastor Jesus falou? A marca está lá dentro ainda, a raiz ainda está lá dentro. E é preciso arrancar a raiz. E por que a raiz brota e fica? Afastamento de Deus. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, lá no início de Deuteronômio 29, 18, ele começa explicando como que fica essa raiz de amargura dentro do ser humano. Porque o povo se afasta de Deus e deixa entrar. Diferente dos animais. Os animais não criam raiz de amargura, porque eles não se afastam do Criador. Ele não acorda com crise de identidade. Ele sabe que ele nasceu para ser cavalo e até ele morrer ele é cavalo.
E se ele for um cavalo preto, branco, amarelo, ele não vai ter crise porque o outro é branco, porque o outro é amarelo, porque o outro tem no pasto, porque um está no Texas, outro está na Califórnia. Ele não tem crise se Deus mudar ele de lugar. Ele não tem essa crise. Ele não tem preconceito. Você já viu um animal preconceituoso? Ele não tem esse preconceito. E ele é irracional. E nós, que somos tão inteligentes, muitas vezes não sabemos quem somos, né? Você é filho de Deus. Teu pai chama o Todo-Poderoso. Então, se você está com uma crise de identidade e sozinho você não consegue, às vezes, resolver, se entender, se permitir reconhecer a sua história, por mais que seja triste a sua história, é uma história, é a sua história. Aprender a analisar, deixar esse cativeiro, abandonar essas marcas e fazer as pazes com o passado para mudar o seu presente e, quem sabe, assim, ter um futuro melhor. Sem isso, não é possível. Amém? Vou passar para a pastora Michele, senão a gente não para, né? Porque hoje o assunto rendeu aqui. Amém. Eu só queria falar a questão do 13, né? Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. O pecado, ele escraviza tanto, que até nisso ele dá trabalho, né? No esconder. A gente tem pessoas que elas camuflam tanto e elas desperdiçam toda a energia delas disfarçando, camuflando. É muito sofrimento. Então, fica aí mais uma vez o conselho, né? Deixa seu pecado, confessa, reconhece que pecou, confessa, abandona ele e você vai ter misericórdia desse Deus que foi tão falado hoje, né? Um Deus tão grande, tão grande. E imagina a misericórdia dele sobre as nossas vidas, o tamanho que é, né? Amém. Fica a dica aí, abandona o pecado, confessa, reconhece, abandona ele, confessa, reconhece que Deus é Deus na sua vida e a misericórdia vai ser linda sobre a sua vida. Coisas grandes Deus vai fazer. Amém. Não perde tempo disfarçando, não perde tempo camuflando ele, não. É muita energia perdida. Amém? Amém. Verdade. Tremendo. Patrícia? Amém. Eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo, então, né? Eu estou aqui mastigando tudo que Jesus falou. Estou aleluiada aqui, porque muita informação. Meu Deus, minha mente está assim, ó, 1000 por hora aqui. Mas a dica de hoje, né, que eu quero deixar você... eu até anotei aqui, ó. Tem a palavra de Deus em seu coração, né? Enfim, a gente tem um manual de instrução, né? Deus nos deu. Aqui tem resposta para tudo. E o Gés estava falando, né, sobre quem é o nosso Deus. Muitas vezes a crise de identidade, né, os problemas que as pessoas passam porque não conhecem quem é o nosso Deus. Nós temos um livro que fala quem é o nosso Deus, fala da grandeza, fala do seu poder. E essa palavra, ela traz vida, essa palavra transforma, essa palavra liberta. E quando nós temos essa palavra no nosso coração, a gente consegue vencer qualquer dificuldade, porque a própria palavra, né, nos ensina: guardei a tua palavra no meu coração. E ontem eu fiz uma pergunta para o meu filho. Nós estávamos na igreja e eu fiz uma pergunta, porque o pastor estava falando, né, que para a gente tem que ter a palavra no nosso coração. E eu perguntei para ele, né, qual a palavra, qual o versículo que você tem no seu coração? E ele ficou mudo, falou assim: nossa, mãe, eu não sei qual. É uma pessoa que conhece, a gente já ensinou, a gente fala do amor de Deus, mas ele não tinha, naquele momento que eu fiz a pergunta para ele não tinha um versículo no coração dele. E o que nós precisamos é ter a palavra de Deus no nosso coração. Amém. Ter um versículo. Que você declara? Porque aquilo que você fala é aquilo que você vai se tornar. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
né? Tudo posso naquele que me Amém. fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai ter falta, você tem essa palavra no seu coração e você vai declarar ela, o Senhor não vai deixar faltar nada na sua casa. Se você tem aquele versículo, João 3,16 no seu coração, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se ele amou o mundo de tal maneira, deu o filho dele, por que vou temer? Ele vai fazer algo por mim. Deus vai pelejar por mim, né? Ainda que a figueira não floresça. Então nós temos que ter essa palavra no nosso coração. Nós temos que declarar o que nós temos guardado no nosso coração. E para fechar, eu quero te dizer, nós não sabemos até quando nós temos a liberdade de ler essa palavra. Nós não sabemos até quando a gente pode ter acesso a essa palavra. Então, por isso que nós temos que guardar essa palavra no nosso coração, ter ela, porque o dia que arrancá-la da gente, se vir algum governador, um presidente proibir, mandar queimar todas as Bíblias, você tem a palavra de Deus no seu coração. Então, a minha dica de hoje, vale a pena servir a Deus, mas buscar conhecimento é muito importante. Leia a palavra de Deus. Amém? Amém. A gente tem aí o pastor Jeremias mandando um oi para você, Jesus. Está lá ligadinho. Amém. Glória a Deus. Sessão de honra. Eu vi a Sheila aí hoje. Oi, Sheila. Buenos dias, muchacha. Sessão de honra, Pati. A minha honra vai para todos que leiam a palavra de Deus, gente. Minha dica de hoje foi essa e eu quero dar honra àquele que busca, aquele que acorda de madrugada, né? Porque tem um dia puxado e ele não tem tempo, mas ele acorda às madrugadas, ele levanta cedo para meditar a palavra de Deus, ele tira seus primeiros minutos do seu dia meditando a palavra de Deus. Eu quero te honrar, valente, corajoso, porque eu sei que não é fácil. Eu levanto 5h30, eu sei que eu quero cama. Eu sei que como que é, eu sei como que é. Você que é valente, você que levanta, eu quero honrar a sua vida. A sua recompensa será grande, não é em vão. Amém? Amém. Hoje eu vou honrar a vida do Jesus. O Jesus, a gente tem uns 16 anos de convivência. E esse aí é o Jesus, gente. O Jesus o tempo todo é assim. Se você chegar desanimado do lado do Jesus, você não vai sair desanimado. Porque se você for assim, hoje ele já vem, não, mas Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus. E aí você fala, não, é Deus, ok, então é Deus. Ele mostra para você o tempo todo quem é Deus da sua vida. O testemunho dele como servo de Deus, um homem de oração, te anima, te põe para cima. Então eu quero honrar a vida do Jesus. Esse é o Jesus, ele sempre tem uma palavra para você. Gente, você está desanimado, manda um texto para Jesus. Ele sempre tem uma palavra, ele sempre mostra quem é Deus. É verdade. O quão Deus é grande, o quão Deus é poderoso. Então, você chegar lá desanimado, você não sai desanimado. Eu já tive muitas vezes de chegar assim, chegar para reclamar, e o Jesus, mas é Deus, é Deus, é Deus. E assim, ele vai, ele mostra a força do mar, ele mostra isso, ele mostra. Aí você fica assim, ok. Esse é o Jesus, gente. Então, eu quero honrar a Deus pela vida do Jesus. Um homem de Deus, um homem que tem uma palavra, né? A palavra de Deus sobre a vida dele, e um pregador da palavra e um homem que ora. Então, esse é o testemunho da esposa, tá? O meu marido ora. Então, assim, se a esposa está testemunhando que o marido ora, gente, acredita, tá? Então, assim... Eu sou suspeita, eu sou suspeita a falar, né? Como esposa, mas é pura verdade. Jesus me abençoa todas as manhãs. Abençoa a vida dos meus filhos todas as manhãs, antes de trabalhar, antes de sair. E eu sei que o meu dia é bom, porque ele me abençoa.
Amém. Então, Amém, Michele. Obrigado, viu? Deus abençoe você. É verdade, pastor Jeremias. O nome dele já fala tudo, é verdade. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho 2 Jesus na minha vida. amém. Jéssica, você quer aproveitar para honrar alguém, tá? Eu vou aproveitar a sessão de honra e eu gostaria de honrar 2 pessoas e um grupo de pessoas. A primeira pessoa que eu gostaria de honrar é a minha mãe. O nome dela é Mirtes Silva Fonseca. E a minha mãe é uma pessoa assim que ela fez de tudo para nos criar na presença do Senhor Jesus. Todas as coisas que ela pôde fazer, ela fez. Ela nos levava para a igreja, levava para a vigília. Eu lembro que a gente tinha uma vigília que a gente ia, que começava às 11 da noite e ia até 5 da manhã. E lá era assim, 11 da noite fechava o portão para entrar para a igreja. Era uma igreja bem grande, tem uns portãozão. Se você chegasse atrasado, você não entrava. E depois que fechava o portão, você só saía às 5 da manhã também. Mas era uma bênção. E minha mãe me levava eu e meus irmãos para a vigília. E ela ensinou a gente que você tem que ser prudente, tem que orar, tem que buscar, tem que ser firme na presença de Deus. Eu gostaria de honrar ela porque minha mãe é uma pessoa que nunca desviou da presença de Deus. Sempre esteve firme, uma guerreira. E eu sempre admirei isso nela. Eu gostaria de honrar ela hoje, nessa manhã, e agradecer a Deus pela vida dela. E a segunda pessoa que eu queria honrar também nessa manhã é a minha esposa, a minha lindona, Patrícia Fonseca. Ela é uma bênção na minha vida. Ela é a pessoa que me completa. É a resposta de oração para mim, porque eu comecei a orar cedo pela vida dela. E Provérbios 19:14 diz assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. E eu posso dizer que eu tenho uma mulher prudente na minha vida, tenho uma esposa prudente. Amém. Uma pessoa que ama a família, está sempre presente, faz de tudo para nos fazer feliz, sempre pergunta o que eu quero comer, pergunta o que o menino quer comer, e ela faz, dentro do possível, todas as coisas que ela pode fazer para nos abençoar. Então, eu gostaria de honrar ela nessa manhã. E um fato interessante que eu acho nela, que quando eu conheci ela ainda não era evangélica. Ela era católica, do pé roxo. Dava aula lá de catecismo para os meninos. Mas ela não era evangélica. A primeira vez que eu levei ela na igreja, era um dia de batismo. E ela ficou tão encantada com o batismo que ela queria batizar naquele mesmo dia. Na hora que ela viu o pessoal batizando, ela já queria batizar também. E naquele dia ela entregou a vida para Jesus. E deste momento para frente, ela também nunca desviou da presença do Senhor. Ela sempre esteve firme, com a mesma palavra, convicção de quem é Deus na vida dela. Então, eu gostaria de honrar a Deus pela vida dela e honrar ela por ser essa mulher prudente que Deus me deu. Amém. E o terceiro grupo de pessoas que eu gostaria de honrar é todas as pessoas que nunca saíram da presença do Senhor Jesus. Amém. E eu vou atingir muita gente. Você está vendo a live, você sabe quem você é. O barco balança para um lado, balança para o outro, a coisa fica feia, triste, mas você não sai da presença do Senhor. Amém. Tem gente que passa 10, 15, 20 anos e você nunca ouve falar que o fulano desviou. Ele está firme. Um desvia daqui, um desvia dali, um cai daqui, outro cai dali, mas ele é uma pessoa firme. Mulheres e homens de Deus, valentes, como a pastora Patrícia disse, valentes de Deus. Então, eu gostaria de honrar também essas pessoas. Amém. 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 Hoje, depois de toda essa declaração, eu vejo o avivamento. Aleluia! O pastor Jeremias vai concordar comigo, vai ficar aleluiado, é muita bênção. Eu quero honrar hoje você também, Jesus, porque nos últimos dias, nesses dias, a gente tem visto como tem faltado homens na sua posição. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, por se colocar numa posição e fazer parte de um exército de homens que tem se colocado na posição. Quem me conhece bem sabe que eu viajo, né? Minha cabeça ela não vive na terra, ela vai em muitos lugares em um segundo. E o Gés é aquele
que eu estou viajando e ele tá, amém, isso mesmo, Deus vai fazer, Deus vai te dar, você está pedindo um, vai vir dois. Então, assim, ele entende, né? Ele entende. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero dizer para você que está ouvindo a gente, Amém. talvez você não tenha esse marido ainda na sua casa. Talvez está faltando um marido que ore por você. Mas eu não quero que você fique triste, nem fique com inveja. Eu quero te dar a receita para você ter esse marido. É oração. Amém. É falar para Jesus. Amém. E é abençoar. Antes da gente receber, a gente tem que dar. Então, dê o seu melhor para o seu marido, para o seu filho, para os seus amigos, né? Dê o seu melhor como pastor, como profissional. O que você pegar para fazer, faça bem. Mas faça, assim, essa oração. Entregue para o Senhor a tua vida, os teus caminhos, a tua casa. Ainda que o barco está balançando, como Jesus colocou, a vida tem altos e baixos, o casamento tem altos e baixos. É importante a gente identificar, quando a gente está no momento baixo, o que eu posso fazer para sair desse momento? Quem que eu preciso acessar para sair desse momento? Eu preciso de um médico? Eu preciso de oração? Eu preciso de um amigo? Eu preciso de ajuda? Eu dou conta de fazer sozinho? Eu estou fazendo há quanto tempo da mesma forma sem resultado? Eu tenho que mudar essa forma? Então, isso é importante nesses altos e baixos. Mas não temas, o Senhor é contigo. E Ele vai colocando as coisas em ordem. E breve, seu marido ou sua esposa, ou você vai ver o seu filho elogiando você. Já pensou, daqui 20 anos você ouviu, minha mãe era uma mulher de oração, a minha mãe fazia o bem, eu não me lembro da minha mãe fazer o mal, meu pai era um homem de Deus. Então, assim, mas nós temos que plantar isso, regar isso, para lá na frente colher isso. Amém. Amém? O pastor Jeremias está falando aqui, são 56 anos servindo a Deus. Meu Jesus, né? 56 Amém. anos, imagina quanta coisa não viu, não ouviu, quanto sentimento a gente tem, às vezes, de parar, de desistir, porque a gente tem. Gente, eu não sei vocês, eu não pensei, eu não tenho pensado, não vou falar de mim, né? Mas eu já pensei também, mas eu vou contar a história do Billy Graham. Perguntaram para a mulher dele, quando ele estava vivo, né? Que já faleceu. Perguntaram para ela assim, olha, a gente queria fazer uma pergunta, são muitos anos de casada, a senhora já pensou em separar dele? Aí ela falou, não, eu não pensei em separar, não, eu já pensei em matar, né? Matar eu já pensei. Então, no casamento, na vida com a família, a gente pensa, às vezes, até em desistir. Mas é importante a gente saber jogar esse pensamento para o lugar correto. Amém. Dar autoridade para esses pensamentos. Esse pensamento vem de Deus? Esse pensamento tem respaldo bíblico? Tem pessoas... Eu já vou encerrar para a Michelle dar um oi para todo mundo aí. O horário já foi, né? Tem pessoas... crentes, eu vou dizer agora para você que é crente, está me ouvindo. Atenção no que eu vou te falar. Anota aí o que eu vou te falar. Tem homens e mulheres de Deus que vê o sobrenatural, que vê anjo, que vê demônio, que vê céu, que vê o fim dos tempos, que tem a revelação de amanhã, ele vê tudo. Ele só não vê o óbvio. Que tem uma pia de louça para lavar, que o menino tem que comer, que o marido precisa dormir bem, que a mulher precisa de ajuda para pôr um lixo para fora, que a mulher precisa de uma oração para proteção. Ele vê o sobrenatural, ele entende as escrituras, ele desmiuça a Bíblia, mas ele não vê o óbvio. E aí ele perde a casa dele. Uau. Verdade. Que a gente possa, sim, ver o sobrenatural que Deus tem para nós. Mas mais do que isso, ele te deu uma família para você cuidar. Veja o óbvio nessa manhã. Hoje é segunda-feira. Tem tanta coisa essencial para ser feita hoje. Levante-se, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele. O mais, aquilo que eu não consegui fazer, ele faz. Mas a louça provavelmente não virá um anjo, eu vou ter que lavar. Agora, se alguém sabe uma oração para chamar o anjo aí, vocês a hashtag passa para nós, né? Manda mesmo. Porque é muito bom, mas
Foi muito bom estar com vocês, lançando, né? A missionária Joana lá do Brasil está mandando assim, lançando na cruz todas as nossas necessidades. Põe na cruz a tua necessidade. Né, Michele? Manda aí um oizinho, que o nosso horário foi embora. Um abraço para todo mundo que colocou o nome aí, né? A Lu, a Andresa, a Silvana, a Silene, a Jane, a Dona Ana, a Joana Dark, a Elizabeth, a Marlene, a Ana Flávia, a Sister, a Wesley, a Aniele, a Ruth, a Andréia, a Creuza, a Sheila, a Sister, a Marley, a Ivanete, o pastor Jeremias, tudo ligadinho aí, participando com a gente. Legal isso, assim. Muito bom, Silvana Alves, isso. Deus abençoe a todos. Obrigada. Beijo para todo mundo, né? Uma ótima segunda-feira. Beijo, Sheila! Sheila, quero ver você. Amanhã, Sheila, eu vou colocar uma música especial para Sheila. Beijão, Sheila. Vem amanhã para você ouvir qual que é a música para você, Sheila. Um beijo. Beijo, Jesus. Bom trabalho. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Bom dia para todos vocês. Foi um prazer, viu? Vitória é nossa, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por você estar aqui com a gente. Amém. Obrigado pelo convite. Deus abençoe.